Em 30 segundos, lançamento de livros e revistas da 10ª Jornada Internacional de Políticas Públicas. Boa noite, saudações a todas, a todos e todes. Eu me chamo Marli Dias, sou professora da Universidade Federal do Maranhão, mulher parda, cabelos curtos preto, uso um óculos lilás, blusa verde com estampas florais vermelha e branca. Ao fundo, uma parede branca com janela aberta. É com grande satisfação que estamos aqui, na 10ª Jornada Internacional de Políticas Públicas, com esta solenidade de lançamento de livros, revistas e e-book. Essa jornada, que já é um evento acadêmico-científico, com abrangência e repercussão internacional, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da UFMA, que, através de várias comissões, na qual se inclui esta comissão de lançamento de livros, revistas e e-book, se empenha para disseminar a produção de colegas pesquisadores e pesquisadoras das diferentes áreas do campo das políticas públicas em âmbito local, nacional e internacional. Como todos sabem, essa edição tem como tema central o trabalho alienado, destruição da natureza e crise de hegemonia, a consciência de classe e lutas sociais na superação da barbárie. Um convite que a JOIMP faz para que a gente reanime as nossas resistências, as lutas em prol da democracia, da ciência, do princípio constitucional que coloca a educação pública como um direito universal, a universidade pública de forma autônoma, democrática, laica e capaz de garantir qualidade de ensino na pesquisa e na extensão. Nessa solenidade, serão apresentadas 24 obras, essenciais para a recuperação da história e da crítica do presente, para impulsionar uma tomada de posição em prol de uma praxis consciente para a luta anticapitalista, a luta feminista, a luta ambientalista, antirracista e a luta escravagista. Registro aqui o nosso muito obrigada às pessoas responsáveis por essas 24 obras lançadas, autores, autoras, organizadores nacionais e internacionais, que confiaram à JOIMP, ao Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas, suas produções científicas. A Ilha Rebelde, de novo, as manifestações de junho de 2013 em São Luís, Maranhão. Autoria Andressa Brito Vieira. Este livro resulta de pesquisa de mestrado no Programa de Políticas Públicas UFMA, sobre as manifestações de junho de 2013 na cidade de São Luís, Maranhão. Ele se propõe a analisar os aspectos políticos dessas manifestações na capital maranhense, vinculando-as ao contexto da crise econômica de 2008, da relação com a ação política das classes sociais e com o papel do Estado enquanto elemento de coesão dos interesses das classes dominantes. Destaca-se o processo de organização, as ações e reações dos diversos grupos e movimentos sociais participantes dessas manifestações e as respostas do Estado às reivindicações presentes nelas. Para adquirir o livro, entrar no site da editora. A assistência social e o SUAS no contexto de desmonte da Seguridade Social brasileira.
Autora Iracilda Alves Braga. O livro se propõe a refletir sobre os processos de desmonte da Seguridade Social e apontar perspectivas e tendências, em particular, da política de assistência social. Muitos dos estudiosos da Seguridade Social estão presentes nesse livro. Destacamos as produções das professoras Carmelita Yasbeck, Ana Elizabeth Mota, Ivanete Bochetti, e também a presença das novas gerações de docentes, pesquisadores e pesquisadoras. A história oral na pesquisa em serviço social, da palavra ao texto, de autoria de Maria Lúcia Martinelli, Neuza Cavalcante Lima, Amor Antônio Monteiro e Rodrigo Diniz, que são organizadores pela editora Cortez. O livro é um projeto coordenado pela professora doutora Maria Lúcia Martinelli, do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Identidade, e realizado em cooperação acadêmica com a Universidade Católica de Angola. Com 14 artigos, temos um percurso iniciado com a discussão sobre cultura como categoria que se constrói no movimento histórico. A metodologia da história oral permeia todos os artigos que evidenciam a pesquisa como dimensão do trabalho profissional, levando ao debate das novas dinâmicas da vida social presentes no bojo das relações sociais contemporâneas. Para adquirir a obra, o site da editora. A mobilidade humana internacional entre direitos ideais e políticas reais. Autores: Líria Maria Bétio Lanza, Evelyn Seco Fanquin e Francesco Romesi. A coletânea é produto das atividades de estudo, pesquisa e extensão realizada nos últimos 3 anos pelo grupo de pesquisa Serviço Social e Saúde, Formação e Exercício Profissional, Universidade Estadual de Londrina, construída a partir de esforço conjunto dos membros do Grupo Ser Saúde, de seus assessores externos e de parceiros nacionais e internacionais. Ela reúne escritos que propõem diferentes olhares, sobre as migrações internacionais. Eles perpassam e relacionam temas tão distintos quanto os centrais, em trajetórias migratórias, sempre inseridas em precisos contextos econômicos, sociais, políticos, históricos e culturais, com estes últimos tomados em diferentes escalas que vão do local ao global, passando pelo nacional, as organizações supranacionais e as zonas cinzentas da ordem internacional. Rupturas e continuidades da assistência social, da benemerência ao direito, uma incursão no Brasil e no Maranhão. O livro, de autoria de Lília Penha Viana Silva, editora Edufma. O livro se constitui a íntegra da tese de doutoramento desenvolvida no curso de doutorado em políticas públicas do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da Universidade Federal do Maranhão, seguido de um pós-fácil acerca da política de assistência social no tempo presente, demonstrando o processo de desmonte do SUAS em todo o território nacional, considerando os impactos das medidas conservadoras sobre o recrudescimento da pobreza extrema, acirradas no contexto da pandemia de Covid-19 em curso no mundo. Para adquirir a obra, entrar em contato com a autora.
Acolhimento institucional, acolhimento familiar. Uma análise sobre os desafios e entraves na implementação da família acolhedora em São Luís, Maranhão. Autora Mariana Martins Coelho Almeida Nunes, editora CRV. O objetivo da obra é identificar os principais desafios na implementação do acolhimento em famílias acolhedoras em São Luís, Maranhão. No percurso teórico-metodológico, estão presentes as categorias que fundamentam o acolhimento de crianças e adolescentes: pobreza, famílias e proteção social. Apresentamos a trajetória histórica da proteção à infância no Brasil. Discutimos as dimensões que tornam o Família Acolhedora uma medida de proteção prioritária às crianças e adolescentes que necessitam de acolhimento. Utilizamos-nos da revista de literatura, de pesquisa documental e da pesquisa de campo. Dessa forma, chegou-se aos principais desafios da implementação do Família Acolhedora em São Luís, Maranhão. Acolhimento institucional de crianças e adolescentes. A difícil implementação dos princípios do ECA, de autoria de Vanessa Rombola Machado, editora CRV. O livro aborda a complexa realidade do acolhimento institucional de crianças e adolescentes no Brasil, por meio da análise das continuidades e rupturas de culturas institucionais. A implementação do reordenamento proposto pelo ECA tem o desafio de promover tanto mudanças estruturais na política de atendimento, como mudanças culturais nas concepções e práticas dos atores do sistema de garantia de direitos. Também aborda as principais normativas legais que balizam o trabalho nas instituições de acolhimento, como o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária e as orientações técnicas para os serviços de acolhimento. Para adquirir a obra, entrar no site da editora. Debates da quarentena. Elementos para reflexões no serviço social. Autores: Claudiana Tavares da Silva Esgorro e Vanessa Rombola Machado. Diante da pandemia de Covid-19 e da suspensão de aulas presenciais, o curso de Serviço Social, UEM, realiza projeto Ciclo de Lives, com repercussão e abrangência nacional. O livro está organizado em 3 partes: o enfrentamento da pandemia por parte do Estado brasileiro, discussões inerentes às políticas sociais e, por último, o trabalho da assistente social nas políticas sociais. Os capítulos do livro têm em seu horizonte a defesa da democracia, das políticas públicas com foco nos direitos sociais e humanos, que suscitam questionamentos e ponderações ao sistema econômico, político e social vigente, especialmente um contexto pandêmico. Diálogo temático online entre governo e cidadãos. Contribuição ao estudo de consultas públicas no Brasil, de autoria de Luciana Saraiva de Oliveira Jerônimo, editora Apres. O livro reúne, em obra pormenorizadamente estruturada, nuances do desafio lançado aos gestores que pretendem estreitar os laços dialogais com segmentos da sociedade, representantes da cidadania plena em faixas administrativas municipais e estaduais. A obra traz múltiplas vozes, cidadãs gaúchas, recolhidas na interação advinda de 3 consultas públicas durante o governo do Rio Grande do Sul entre 2011 e 2014, razão pela qual os aportes teóricos dos conceitos de dialogismo baktiano e da ação comunicativa habermasiano
entrelaçam-se com as escutas de modo semanticamente condutivo de análises problematizadoras, em cujas variáveis encontram-se o gerenciamento e a logística processual das ferramentas digitais de gestão. No final da obra, ressurge, após minuciosa avaliação crítica, a categoria basilar da investigação, o diálogo. Assim, cunha o conceito de diálogo temático online. Para adquirir a obra, vai entrar em contato com a autora. Educação superior e trabalho docente no serviço social. Processos atuais, intensificação, produtivismo e resistências. Autora: Janaína Lopes do Nascimento Duarte, editora Apres. Resultado de pesquisa de doutorado, esse livro tem como objetivo analisar o trabalho docente nas universidades federais, particularizado no serviço social, e as formas de resistência dos professores diante das contras-reformas da política de educação superior. Fundamentado no método histórico dialético e segundo pesquisa documental e de campo, o livro discute política de educação superior brasileira e seus ciclos expansivos, desde a reforma universitária de 1968 até os governos do PT. Trabalho docente entre intensificação, precarização e produtivismo acadêmico, e desdobramentos para a saúde e a organização dos professores e entidades organizativas, lutas e desafios no serviço social e no movimento docente nacional. Entre la asistencia y la activación, intervenciones sobre la pobreza en el Uruguay progresista. Entre la asistencia y la activación, trata de las intervenciones sociopolíticas que toman la pobreza como blanco privilegiado de combate en la denominada era progresista. Del exame crítico de estas respuestas se desprenden las posibilidades, los límites, los sentidos y las contradicciones de la reforma social desarrollada en el periodo. Entre la asistencia y la activación, es una invitación a sumergirnos en los textos, contextos y pretextos de la construcción de un nuevo modelo de gestión social de la pobreza extrema, de autoria de Laura Vecinday e Pablo Ventura, que são coordenadores pela editora Faculdade de Ciências Sociais. Para baixar gratuitamente o livro, é só entrar no site indicado. Famílias na cena contemporânea. Desproteção social, desigualdades e judicialização. Autora: Eunice Terezinha Faveiro. Editora Navegando. Esse livro, que se apresenta como resultado dos estudos e debates realizados por docentes e pesquisadores em atividades programadas desenvolvida no Programa de Estudos Pós-Graduados em Serviço Social da PUC São Paulo, no segundo semestre de 2019, sob a coordenação da professora doutora Eunice Terezinha Faveiro, revela-se importante contribuição à tarefa de desvendar algumas questões que permeiam o atual discurso sobre famílias e gênero, especialmente no âmbito dos sistemas de justiça e de desproteção social. Agora nós teremos uma atração musical, uma música instrumental de uma música originariamente maranhense.
Boa noite. Continuamos com a apresentação das 24 obras que estão sendo lançadas nesta 10ª edição da Jornada Internacional de Políticas Públicas. Gestão Democrática e Projeto Político Pedagógico entre a Ilusão e a Realidade no Cotidiano de uma Escola Pública, de autoria de Gisele Ferreira Amaral de Miranda Azevedo, pela editora APRI. A obra lança um olhar sobre os estudos e as análises a respeito da gestão democrática, presente nos documentos legais e nos discursos oficiais de uma instituição de ensino, instituição de ensino público, tão defendida no papel, mas pouco concretizada na escola. Essas diversas incongruências são desvendadas com base numa pesquisa realizada com a comunidade escolar, evidenciando as contradições entre o discurso oficial e as práticas vivenciadas pelos sujeitos da escola. A autora faz uma retrospectiva histórica sobre os estudos da gestão de educação brasileira. Pelo e-mail que está no card nas redes sociais da Joinp, é possível adquirir o livro. Identidade e classe social. Uma análise crítica para a articulação das lutas de classe e antiopressivas. Autoria de Carlos Montano. Editora Anita Garibaldi. Trata da necessária articulação das lutas de classes e as lutas antiopressivas, referenciados como lutas identitárias, visando superar a transmutação pós-moderna da identidade em identitarismo, esta última fundada na polarização individualizada entre nós e eles. Para tal propósito, procura-se situar a origem da identidade como categoria teórica e política. Em seguida, a passagem da identidade em identitarismo, mediante a lógica pós-moderna, fundada na polarização nós-eles, na pós-verdade e no lugar de fala. E tendo ainda como principais objetivos de ação cultural-comportamental o punitivismo, a inclusão, reconhecimento e o empoderamento. Finalmente, procura-se, a partir da análise marxista histórico-dialética, avançar na necessária articulação das lutas de classe e antiopressivas no caminho para a emancipação política e humana. Mulheres idosas e o apoio social. Livro de Raquel da Silva Pavim, pela editora CRV. A autora desmistifica o mito de que ser velho é ser improdutivo ou um ônus social e demonstra de forma contundente como 10 mulheres idosas que frequentam um grupo em uma associação continuam sendo ativas em suas comunidades. Por meio do mapeamento dos apoios sociais recebidos e fornecidos em suas redes de convivência formal e informal, a autora mostra que a mulher idosa mais fornece apoio em sua rede familiar do que recebe, cuja necessidade de políticas públicas que possibilitem um envelhecer com dignidade, para que a pessoa idosa seja protagonista em sua vida. No e-mail da autora, que está nas redes sociais da Joinp, é possível adquirir o livro. Mulheres no ponto cego da história, entre o compasso e o descompasso das políticas públicas de gênero no Brasil. Perspectivas futuras para a cidadania das mulheres. A autora é a Rosália de Fátima de Sá Pereira da Silva, editora Lumen Juris, e o livro pode ser adquirido no site da editora, que pode ser visto nas redes sociais da Joinp. Analisamos as políticas públicas de gênero no Brasil desde o seu processo de constituição, com base nos marcos que referenciam as lutas feministas na construção e na defesa deste campo, e nos processos de desmonte deflagrados contra as políticas públicas de gênero. A análise dos processos históricos de expropriação e dominação que atravessam a vida das mulheres e as possibilidades de resistência fundamentam a compreensão do ponto cego, enquanto um lugar político e demarcado por contradições. Assim, o ponto cego constitui historicamente o lugar de invisibilidade da mulher, mas dialeticamente o lugar em que protagonismo e resistência feminina são revitalizados. Evangelho segundo Madalena, de Marcelo Pagliosa, pela editora Reformatório.
Esse romance de Marcelo Pagliosa é, acima de tudo, um livro sobre o ato de resistir e de manter a memória ativa. É também parte da retentiva latino-americana do século XX que continua, melhor dizendo, em disputa. 3 histórias de resistências femininas em épocas e sociedades diferentes. 3 memórias. Aliás, uma sociedade sem memória é uma sociedade sem resistência. A obra traz à superfície a luta contra os poderes constituídos, sejam eles políticos, econômicos ou religiosos, ou os 3 juntos, que neste caso constitui a trindade do horror. Deus assiste ou resiste a isso tudo? As mulheres sempre foi reservado o lugar de espectadoras da história, mas quem observa também cria expectativa de mudança. Como pano de fundo a estas vidas estão o início do cristianismo, a ditadura de Pinochet e o Brasil preparado para eleger Jair Bolsonaro. O livro pode ser adquirido nas livrarias Amei e Balaios, em São Luís, no armazém do MST, na livraria Amei, no Shopping São Luís, e em Brasília e nas principais livrarias de São Paulo. Pandemia, crises e capitalismo. Autores Rosa Maria Marques, Marcel Guedes Leite, Solange Emily Bervig e Marcelo Alvares de Lima de Pierre. Editora Expressão Popular. O livro pode ser adquirido na www.expressãopopular.com.br. Este livro trata de pandemias, crises e capitalismo. Daí seu título. Seu elemento inspirador foi a pandemia de Covid-19. Embora alguns dos capítulos tratem especificamente de aspectos de seu desenvolvimento e impactos, não se restringe a ela. Por isso, pandemias e crises estão no plural e não no singular. A obra está dividida em 7 capítulos que tratam 1. A economia, mundo em marcha. 2. O Estado e o neoliberalismo. 3. A desigualdade sem máscara. 4. A saúde pública ressignificada. 5. O retorno da renda mínima. 6. A grande ruptura do mercado de trabalho. E 7. A pandemia e o meio ambiente. Perícia em Serviço Social, de Abigail Aparecida de Paiva Franco, Eunice Terezinha Fávero e Rita Oliveira, pela editora Papel Social. O livro inicia especificando que estudo social em serviço social e perícia em serviço social são termos precisos para identificá-los enquanto atribuições privativas de assistentes sociais, trazendo aportes críticos sobre o trabalho pericial em serviço social. O capítulo 1 expõe fundamentos históricos, teórico-metodológicos e éticos do estudo social, base da perícia em serviço social. O capítulo 2 apresenta bases sociais, legais e normativas da perícia. Suas finalidades e particularidades são tratadas no capítulo 3. Sua dimensão técnico-operativa é exposta no capítulo 4. Prefaciado por Regina Mioto, lança luzes neste trabalho em alinhamento aos princípios éticos da profissão. O livro pode ser adquirido pelo e-mail da editora, que está nas redes sociais da Jornada de Políticas Públicas. Políticas sociais, desafios da agenda contemporânea. Autoras Carla Lobo, Débora Menezes e Sandra Schwartzstein. Editora Autografia. O livro pode ser adquirido pelo contato que está nas redes sociais da Join. Esta coletânea condensa o resultado de estudos de discentes e docentes que, em sua maioria, participam do programa de estudos pós-graduados em política social da UFFF. Apesar de suas dramáticas consequências sociais e econômicas e das perdas pessoais e coletivas dela resultantes, a pandemia da Covid-19 foi tratada com descaso e negacionismo pelo governo. Numa conjuntura em que as políticas sociais deveriam ganhar uma enorme importância, esta obra apresenta uma abrangente reflexão sobre a agenda social, a política de saúde, saúde mental, educação,
assistência social. Na perspectiva da interseccionalidade, articula gênero, raça, etnia, territorialidades, geração e classe social. Produção sócio-jurídica de famílias, entre aspas, incapazes, do discurso da, entre aspas, não aderência ao direito à proteção social, de autoria de Graciele Feitosa de Loyola, pela editora CRV. O livro se insere nos estudos críticos produzidos por assistentes sociais que, partindo da realidade de trabalho em espaço na área jurídica, sistematizam conhecimentos alinhados ao projeto da profissão, que tem a dimensão ético-política emancipatória como central. Sem sacralizar as famílias, revela histórias permeadas por violências e abandonos, denunciando a desigualdade social por trás da incapacidade de cuidado que permeia o discurso do outro que opina, culpabiliza e decide sobre a incapacidade protetiva das famílias em relação aos seus filhos, no interior da indiferença e ausência do Estado em assegurar proteção social. O livro pode ser adquirido no site da editora. Questão social e serviço social. Trabalho social nas Amazônias e América Central. Autores Gladson Rosa Rauradou, Patrícia Azevedo Ribeiro e Maria Sanches Alvarado são organizadores pela editora CRV. O livro pode ser adquirido no site da editora. A presente coletânea que o leitor-leitora tem em mãos é resultado dos esforços de um coletivo de pesquisadores da área de serviço social, trabalho social de instituições de ensino superior, de núcleos e grupos de pesquisa do Brasil, Costa Rica, Colômbia e Honduras. Trata-se de um coletivo sintonizado com as mudanças explícitas e ou latentes nas relações socio-históricas no subcontinente e regidas pela lógica contraditória imperante do atual Estado capitalista, que tem demandado respostas consistentes, coerentes, da categoria profissional, inerentes ao saber fazer. The Brazilian Academy Capitalism, a expansão privado-mercantil e sua repercussão nos cursos de licenciatura, de autoria de Alisson Slider do Nascimento de Paula, pela editora Mercado de Livros. A presente obra vai explorar a hipótese de que a lógica da hegemonia financeirizada condiciona a constituição de uma miríade de políticas, medidas e mecanismos que, sob uma concepção ideológica, tornam factíveis os processos de mercadorização da educação superior. Com isso, engendram um mosaico que tem como base duas formas de mercadoria da educação superior e suas perversas implicações para os cursos de formação de professores e licenciaturas. Nessa acepção, o referido trabalho busca analisar o padrão do capitalismo acadêmico brasileiro e seus reflexos nos cursos de licenciaturas. Com efeito, é preciso explorar a problemática desse tema para que seja exequível expor sua relevância no tocante à pesquisa científica para educadores brasileiros e para a classe trabalhadora. O mosaico do capitalismo acadêmico empreende uma complexa teia de relações entre instituições financeiras que afetam diretamente a formação dos professores. O livro pode ser adquirido no site da editora, que está também nas redes sociais da 10ª Joimp. Trajetória e crise do controle social no Brasil. O projeto democrático e popular em debate. Autoras Raquel Mendes de Oliveira e Ivone Maria Ferreira da Silva, editora EduFMT. O livro pode ser adquirido pelo contato que consta nas redes sociais da Joimp. O exercício do controle social durante os governos do Partido dos Trabalhadores, PT, 2003 a 2013, constitui o tema central deste livro. Nessa quadra histórica, as autoras apresentam a participação popular nas Conferências Nacional de Assistência, considerando os princípios preconizados pela formulação estratégica do projeto democrático e popular. Posto isso, as contradições da participação popular na política de assistência social, sob a influência desse projeto, revelou que o exercício do controle social
pode significar tanto um mecanismo de reprodução do status quo, como uma via para a emancipação política da classe trabalhadora, patamar possível nos limites da sociabilidade burguesa. Chegamos, assim, ao fim da nossa solenidade de lançamento de livros, revistas e e-book da 10ª JOINP. E, em nome desta comissão, composta por mim, professora Marli Dias, pela professora Mariana Cavalcante Berger, Salviana Maria, Pastor Santos Souza e Raimunda Nonata do Nascimento Santana, nosso muito obrigada a todas as pessoas que nos acompanharam nessa sessão de solenidade pelo canal do YouTube. Agradecemos, assim, à Universidade Federal do Maranhão, ao Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da UFMA, docentes, discentes, técnicos, monitores, monitoras, bolsistas, enfim, todo o coletivo que aceitou o desafio, se mobilizou de diferentes formas para que a 10ª JOINP acontecesse em 2021. A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, a Fundação de Amparo e a Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão, FAPEMA, a Fundação Sousandra de Apoio ao Desenvolvimento da UFMA, aos músicos instrumentistas, a violonista Tainara Oliveira e ao pianista Wesley Souza Correia. Desejamos aqui sucessos aos autores e autoras, organizadores e organizadoras que confiaram à JOINP suas criações. Que seus trabalhos sejam apreciados por um grande número de leitores e leitoras, lhes oportunizem estabelecer intercâmbio com outros pesquisadores, pesquisadoras, grupo de pesquisa do Brasil e do exterior, na perspectiva de ampliação da melhoria das nossas produções científicas. E deixo aqui, um chamado, que as pessoas interessadas nas obras aqui lançadas entrem em contato com os links disponibilizados nos cards publicados nas redes sociais da 10ª Jornada Internacional de Políticas Públicas. Até 2023, na próxima JOINP. Que o ano de 2021 termine com saúde, paz e conquistas de nossas lutas. Seguimos em frente. Boa noite, minha gente. Foi agora que eu cheguei. Fui chegando, fui cantando. Se é do seu gosto, eu não sei. Lera chorou, eu te disse, Lera, vão te tomar teu amor. Eu vou dar a despedida, como deu a Jaçanã. Não cantamos tudo hoje, deixa o resto pra amanhã. Lera chorou, eu te disse, Lera, vou te tomar teu amor. Lera chorou.